Alô, rapaziada, vamos gravar mais uma aula aqui. A gente vai fazer mais uma questãozinha. Eu coloquei uma questão para vocês aqui, uma questão bem simplesinha, porém ela é simples, ela não tem tanta coisa, mas é uma questão que envolve alguns detalhes, tem algumas sutilezas e tem umas pegadinhas. Então bora lá. Fazendo a leitura da questão, ele diz assim: conforme a figura, deu a figura ali, um bloco de massa 80 kg é arrastado sobre a superfície horizontal, puxado por uma força de 1.200 newtons. Aí ele bota, sendo conhecido de atrito dinâmico entre o bloco e a superfície 0,5, encontre a aceleração do bloco. Perceba o seguinte, uma certa vez em uma das aulas, quando eu falei de força-peso, de força normal, de força de atrito, eu disse o seguinte: a força normal ela é uma relação da superfície. Então, a força normal ela vai estar sempre perpendicular à superfície, sendo contrária a essa, né? Formando um ângulo de 90 graus. Beleza. Tá aí tranquilo, né? E eu disse a vocês que em algumas situações a força normal ela coincide com a força peso. Aqui nós temos o peso, vou colocar de outra cor. Nós temos a força peso, peso do bloco. Esse peso eu coloquei aqui na questão, diz que o campo gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo conhecido de atrito do bloco 0,5, encontre a aceleração do bloco. Beleza, então quanto vale o peso aqui? O peso vai ser a massa vezes a gravidade. Então o peso, já que a gravidade é considerada 10 na questão, ele deu no enunciado, então o peso vai ser 80 vezes 10. A minha voz está terrível, mas tudo bem, vamos para frente. Então 800 newtons. Então, até aí tranquilo. E aí vem a grande questão, né? Eu posso afirmar que a força normal ela é igual à força peso? Aí eu disse a você, gente, num plano horizontal, na maioria das vezes, a força normal ela é igual à força peso. Na maioria das vezes, mas nem sempre. E este exemplo, esta questão, é o típico exemplo em que a força normal ela não vai ser igual à força peso. E é aí que é a pegadinha. Muita gente faz a questão e, de cara, quando ele vai calcular a força de atrito, ele diz assim, que Φ é μ vezes normal, e ele usa normal igual ao peso. Sim, professor, e por que não é igual ao peso? Porque nós temos uma força F que não está nem na direção vertical e nem na direção horizontal. E essa é a grande pegadinha da questão. Eu vou precisar aplicar uma decomposição vetorial. A gente vai pegar esse vetor F e vai decompor uma parte na direção horizontal, que eu vou chamar de F de x, e uma parte na direção vertical, que eu vou chamar de F de y. Eita, aí agora que é o detalhe, vou colocar aqui em cima, ó. Então, quem vai ser, se eu projetar aqui na frente, nós teremos isso aqui, ó, f de x, f de y, perdão, e f de x. Formamos um triângulo retângulo, é isso? O f de x cateto adjacente, o f de y cateto oposto, né? Então, se eu pegar o seno desse ângulo, quem é o seno do ângulo aqui? O seno do ângulo vai ser igual ao cateto oposto, FY, né? FY sobre a hipotenusa que é F. Então o FY vai ser igual a F vezes seno de 37 graus. Então o FY aqui ele vai ser igual a o F 1200. Seno de 37 ele deu na questão 0,6, então vezes 0,6, ou seja, FY igual a 1200 vezes 6 sobre 10, como já fizemos outras vezes. Corto o zero, vou multiplicar. 120 vezes 6, né? Não há dificuldade nenhuma. Eu faço 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. Então, boto 0 na frente, 720 newtons.
Então isso aqui é o valor do f de y. O fx, faça a mesma coisa, ó. O fx, se o daqui for f seno, o que vai ser f vezes cosseno, você já ganha esse tempo aí, ó. Então o fx vai ser igual, lembra, né? Ele é cateto adjacente, por isso eu multipliquei pelo cosseno. Então o fx vai ser igual a 1.200 vezes cosseno de 37, que é 0,8. Vou fazer logo direto, ó. Ao invés de botar 0,8, vou botar 8 sobre 10. Corto aqui, então 120 vezes 8. A mesma coisa, né? 2 vezes 8, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8. Com 1, 9. Então 960 newtons. Então nós achamos aqui o Fx, o Fy e o F de x. Então, pessoal, veja bem, eu não tenho movimento na direção vertical. Eu não tenho movimento na direção de y, nessa direção vertical. Porém, eu posso afirmar que a resultante das forças na direção vertical, na direção de y, vai ser igual a zero. Ele não está subindo nem descendo. O movimento só acontece na direção de x. A resultante na direção horizontal não é zero, mas na direção vertical é zero. E aí eu posso adotar o sentido que eu quiser, para cima ou para baixo, tanto faz, já que não tem movimento. Então, se eu adotar o sentido para cima, a força normal vai ser positiva. Então, perceba, quais são as forças que eu tenho na direção vertical? Nós temos 3 forças. Temos força normal, força-peso e a componente Fy. Então, nós teremos a força normal positiva, está na direção sentido que eu encontrei, que eu determinei, que não vai fazer muita diferença, mas nos ajuda aqui para o que eu quero encontrar, já que eu estou procurando normal. O Fy também está para cima, então ele também vai ser positivo. E a força-peso, ela está contrário, está para baixo, então vai ser negativo. Tudo isso igual a zero. O professor, se eu adotasse o sentido para baixo, ia fazer tanta diferença? Eu ia perder a questão do carro disso? Não. O que ia acontecer? Ia ficar o peso positivo, Fy negativo, força normal negativa. Aí quando você fosse achar normal, fazia jogo de sinal, dava a mesma coisa. Como eu estou procurando a força normal, então a força normal, ela vai ser igual. Tá negativo, vai para lá, positivo. Tá positivo, vai para lá, negativo. Então a força normal vai ser igual peso menos Fy. Então, a força normal, a gente pode encontrar aqui, quem é a força peso? Eu tenho 800, peso é igual a 800 newtons. E Fy, quanto é que vale? Fy vale 720 newtons. Então, o Fy vai ser igual a 7 menos 720 newtons. Olha que beleza. Então, a força normal aqui, ela vai ser igual a quanto? 800 newtons, certo? Menos 720 newtons. 800 menos 720, a força normal é igual a, 80 newtons. Pronto, nós achamos a força normal. E é aí que está a questão, né? Se nós não atentássemos para esse detalhe, a força normal seria igual a 800. Olha a diferença de 800 para 80. Numa questão, numa prova objetiva, o elaborador, com certeza, ele vai pegar e botar um resultado utilizando normal igual a 800. Agora que nós já encontramos a força normal, a voz está indo embora, mas dá para finalizar essa aula aqui, esse bloco. Temos um coeficiente de atrito igual a 0,5. Então, se eu tenho um coeficiente de atrito, então nós teremos uma força de atrito. Se esse bloco está andando para o lado direito, lógico, né, ele não tem como andar para o lado esquerdo. Ele vai se movimentar para o lado direito. Então, a força de atrito ela vai estar contrária a esse movimento. Ela vai estar resistindo a esse movimento. Ela vai estar sentido para a esquerda. Quanto vale a força de atrito? A força de atrito, FAT, vai ser igual a μ
vezes força normal. Nós já temos a força normal e nós temos o coeficiente de atrito. Então, a força de atrito, FAT, vai ser igual. Quem é o coeficiente? 0,5, que é a mesma coisa que meio, né? Vezes a força normal, que é 80 newtons. Então, gente, se eu multiplico meio por qualquer número, é metade do número, né? Porque aqui é a mesma coisa que 5 sobre 10 ou 1 sobre 2. Então, metade de 80, força de atrito, equivale a 40 newtons. Olha que beleza, nós encontramos a nossa força de atrito e agora a gente vai encontrar o que realmente está pedindo na questão, que é a aceleração do sistema. E aí nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem vai ser a minha resultante? Eu tenho na direção do movimento, que é a direção horizontal, nós temos duas forças. Não é F, gente. F não está na direção do movimento. Isso é uma típica questão que costuma às vezes cair no Enem ou em algumas provas mais elaboradas, porque tem essas sutilezas. Quem está na direção do movimento é F de x. Então, F de x e FAT. Então, nós teremos o sentido para a direita, a força Fx vai ser positiva, está no mesmo sentido, e a força de atrito está resistindo, então menos força de atrito, FAT, que é igual a massa vezes aceleração. Aí agora apenas continha, né? Quanto vale o F de x? O F de x vale 960 newtons, menos a força de atrito, que vale apenas quanto? 40 newtons. Então, menos 40 é igual a massa, que é 80, vezes aceleração. Então, 960 menos 40 vai dar quanto? 920 newtons, que é igual a 80 vezes A. Ou seja, a aceleração vai ser 920, está multiplicando, passou dividido por 80. Aí você corta o zero, né? Quem tem dificuldade nas contas, você pode simplificar. Eu tenho aqui, ó. Vou botar aqui do lado. A igual a 92 sobre 8. Você pode simplificar para ficar menor, gente. Por exemplo, se eu dividir por 2 e por 2, ó, 92 por 2 vai ficar o quê? Então você sabe, 90 por 2 dá 45. Então 92 por 2 vai dar 46. 8 por 2 dá 4. Ainda tem condição de dividir por 2? Tem, né? 46 por 2 vai dar 23. 4 por 2 dá 2. Então a aceleração aqui ficou o quê? Ficou 23 sobre 2. Aí a conta ficou bem simples, gente. 23 por 2, 22 por 2 dá 11. Então 23 por 2 vai dar a aceleração igual a 11,5 metros por segundo ao quadrado. Nós acabamos de encontrar a aceleração do sistema. Então percebam que é uma questão muito simples, mas que tem essas sutilezas. Muito provavelmente, numa questão dessa, o elaborador, né, a pessoa que fez a questão, ela vai ter essa maldade e ela vai colocar lá nos resultados um valor em que ele vai usar, ao invés de 80 newtons, como força normal, ele vai botar lá usando 800. Aí o que você vai fazer lá, ó, na hora de achar FAT, você vai fazer 0,5 vezes 800 vai dar 400. E aí você vai pegar lá 400, aí vai ficar FAT vai ficar 960 menos 400, que é igual a 560. Ou o camarada pode fazer, provavelmente vai ter um outro resultado, em que ele vai pegar 1.200 menos 400. Fica bonitinho, 1.200 menos 400 dá 800, né? 800 dividido por 10 metros por segundo ao quadrado, olha que beleza. 800 dividido por 80, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí você acha logo uma alternativa dessa para marcar lá. Você não vai marcar um negócio feio desse, porque tem vírgula e tal. Às vezes o estudante ele perde a questão por esse descuido pequeno na hora de
entender o enunciado. Então, como eu falei, é uma questão simples, mas que envolve essa sutileza na hora de decompor. Por isso eu sempre falo, a força normal, ela não é sempre igual à força-peso, e mesmo quando eu tenho uma superfície horizontal, nem sempre vai ser igual à força-peso. Quer dizer, plano horizontal igual ao peso. Não decora essas coisas não. Interprete, você é um ser pensante, você consegue discernir um enunciado quando ele tem alguma maldade, alguma coisa. Quando você entende e aprende realmente o conteúdo, você não precisa ficar memorizando esses macetes bobos, não. Você vai fazer a questão com base no seu entendimento lógico, no mesmo raciocínio, para que você não cometa e não caia nessas pegadinhas bobas. Então, rapaziada, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de deixar seu like, de comentar, de acionar o sininho, né? Compartilhar com mais gente, vamos movimentar o canal aí e em breve teremos outras aulas. Próxima aula, provavelmente eu vou gravar uma aula sobre plano inclinado, que é bem interessante. A gente vai falar de decomposição de força, tal, força-peso, e aí vai fazer mais algumas questões envolvendo o plano inclinado, envolvendo outras situações. Fica bem divertido. Valeu, pessoal. Aquele abraço para todos aí, um bom estudo.